Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te contar algumas informações do pós-jogo, depois que a partida terminou. O Grêmio classificou, já fiz uma análise sobre a partida, enfim, mas aqui tem muito bastidor, como por exemplo o Enio, jogador do Juventude, indo numa delegacia de polícia registrar um boletim de ocorrência, o famoso BO, contra o técnico Gustavo Quinteiros. É este o nosso primeiro assunto. Bom, gente, vamos lá. Sim, é verdade, o Enio, atacante, bom atacante do Juventude, foi até uma delegacia de polícia registrar um boletim de ocorrência contra o técnico Gustavo Quinteiros por agressão física. Ficou claro na entrevista, ou na imagem, perdão, que o jogador foi agredido. O Quinteiros até diz na entrevista que não se arrepende de nada, que não teve a intenção, que tentou tirar o braço dele. Eu fiz um vídeo só sobre a entrevista, mas já tô tendo que necessariamente adiantar. Mas eu acho que todo mundo que viu o lance sabe que não foi bem assim. Ele agrediu o Enio. E aí o cara fez um boletim de ocorrência. Não sei se é para tanto, a gente pode até dizer, pô, coisas que acontecem no campo, o STJD ou o TJD da Federação Gaúcha de Futebol, nesse caso, né, só TJD na federação, vai julgar, vai analisar, o Quinteiros pode pegar uma punição, mas ele tá fazendo um boletim de ocorrência, todo mundo tem o direito disso, não acredito que vai representar, não acredito que vá para frente, mas fica aqui esta situação. Aliás, eu falei sobre a entrevista coletiva do Quinteiros, e já te adianto, a assessoria de imprensa foi questionada porque o Quinteiros foi expulso. E no regulamento do Gauchão tem sim uma parte que fala que o árbitro não pode ir para o vestiário, ter contato com os jogadores e também não pode se comunicar de qualquer maneira. Ele não poderia, pelo que está no regulamento do Campeonato Gaúcho, tá escrito, ele não poderia conceder a entrevista. Mas a assessoria do clube consultou o delegado da Federação Gaúcha de Futebol, Marquinhos, que era o delegado do jogo, e perguntou: ele pode ir à entrevista sendo que ele está expulso? E eles disseram que pode, que nesta partida ele poderia. O que talvez não poderia é na primeira partida da final, que ele vai estar suspensa. E aí no próximo jogo, aí provavelmente vai ser o De Sápato que dê a entrevista. Mas tem essa dúvida aí. Agora, se o Grêmio for pro tribunal por conta disso, vai ter que usar, liberaram, esse cara aqui liberou. Bom, sobre o lance polêmico do gol, tá? O Grêmio tá dizendo que não foi, o Eduardo Magriço, vice-presidente do clube na zona mista, disse, não tem polêmica alguma, não foi falta e foi gol. Já adianto aqui uma pauta também de um vídeo que gravei, então tem mais coisas sobre ele, mas basicamente na entrevista, o Rossato disse que o resultado não passou pela arbitragem, que foi nível Daronco, a arbitragem do clássico do jogo contra o Juventude. Mas, por exemplo, aqui eu não posso rodar o vídeo é deles, eu acho que tem que respeitar mesmo, não tem autorização, mas o Leonardo Gaciba diz o seguinte, na ESPN, para mim, o gol do Grêmio foi irregular. No momento em que faz a bicicleta, o jogador comete jogo perigoso. Se caracterizaria tiro livre direto para o Juventude. E tem um cara que eu gosto muito, eu achei ele muito competente, gosto muito dos lances dele, estou sempre acompanhando, que é o Paulo Caravina. Paulo Caravina, ele colocou o seguinte: foi falta. A regra é clara em relação à bicicleta em disputa de bola. Se tiver contato, falta. Se não tiver contato, tiro livre indireto. Ou seja, duas pessoas que são especialistas de arbitragem, um ex-árbitro extremamente conhecido, um outro cara que é estudioso e trabalha para o lance, o Paulo, ele deixando claro que o gol deveria ter sido anulado pelo Daronco, então há um erro. Bom, o Grêmio está dizendo que a arbitragem, o resultado não passou, mas, por exemplo, o Gemerson discorda um pouquinho. Na saída de campo, o Gemerson disse que não gostou da arbitragem. Para ele, a decisão do árbitro de lhe expulsar foi equivocada. Diz que no primeiro lance, não no que ele leva o vermelho, no primeiro lance que é a falta, que o cara tá entrando, ele joga o corpo, ele diz assim, cara, nem falta foi, muito menos para amarelo. E que é sempre assim, quando é o atacante que faz falta, nada acontece. Quando é o zagueiro, é falta e é amarelo. Diz que nem o Quinteiros, nem ninguém do Grêmio conversou com ele para falar sobre alguma coisa, sobre conversar, reclamar e tal. Isso não aconteceu, segundo ele. Enfim, outros jogadores também conversaram. O Gustavo Martins, que foi o primeiro gol de bicicleta que ele fez na carreira, que era a única coisa que ele tinha para fazer ali, o único recurso, que fez como recurso de jogo mesmo. O Camilo, sabe que não fizeram um grande jogo, mas que nos 180 minutos mereceram passar e brincou com o Gustavo Martins, dizendo que ele fez gol a lá Cristiano Ronaldo.
e outro que falou também foi o Volpi. Lembrou que na sua apresentação tinha prometido mudar o cenário, e ele disse, olha, eu ia mudar o cenário com o tempo e conseguiu, mas que não existe isso de alguém lhe pedir desculpas, que ele não leva nada, que futebol é assim mesmo, que futebol é emoção, que o torcedor tem que esquecer a bronca da chegada, tem que viver o presente e aproveitar esse presente, e se for o caso, viver o futuro também. Basicamente foi isso que disseram os principais personagens logo após o jogo, que tá dando o que falar mesmo depois do apito final, como já era esperado, né? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.